Abra sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a narrativa do evangelista São Lucas, capítulo de número 9. E o versículo é o versículo de número 23. Lucas, capítulo 9, versículos de número 23. Se você achou esse texto da Bíblia Sagrada, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Diz a Bíblia, palavra do Senhor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Volte seus olhares novamente a este versículo. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Por bondade, assentai-vos. Se eu posso pedir uma generosidade aos senhores e senhoras, peço-lhes que mantenham as vossas Bíblias abertas neste versículo. Eu vou fazer uma ministração expositiva ao vosso coração e nós vamos caminhar palavras por palavras e descodificar à luz da Bíblia o que estava na mente de Jesus quando ele liberou estas palavras. Servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, ovelhas do bom pastor, coluna e firmeza da verdade, que hoje me ouvem neste santuário. Como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, nós estamos diante de um texto bíblico, nós estamos diante de um texto evangélico, nós estamos diante de um texto cristocêntrico, nós estamos diante de um texto pedagógico, mas ao mesmo tempo estamos diante de um texto muito contemporâneo a cada um de nós. Hoje nós estamos situados biblicamente no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a narrativa lucana, no seu 9º capítulo, utilizando o seu 23º versículo. Quando nós olhamos para estas palavras, que nós acabamos de lê-las, nós temos a tendência equivocada de dar estas palavras como seu escritor, o seu autor, dar a paternidade a mesma a Lucas. Mas estas palavras não ecoaram dos lábios do evangelista São Lucas. Estas palavras ecoaram exclusivamente dos lábios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os 3 evangelistas que constituem os evangelhos sinópticos, por obra e graça e regência inspiradora do bendito Espírito Santo, tiveram o privilégio de registrar no cânon sagrado as palavras que Jesus estava utilizando para ensinar aos seus discípulos e à multidão que o acompanhava. Essas palavras você pode vê-las registrada por Mateus, capítulo 16, versículo 24. Você pode vê-las registrada por Marcos, no capítulo 8, versículo 34. E a junção dos 3 evangelistas
os evangelistas narrando o que Jesus dissera, vai se completar. Aquilo que Marcos não disse, Lucas vai dizer. O que os dois não disseram, Mateus vai dizer. Por exemplo, quando você olha para a descrição de Lucas no início, você vai ver o público a quem Jesus está dirigindo estas palavras. Só que Lucas usa o público de uma forma generalizada. E ele usa essa expressão dizendo, e dizia a todos. Ele não desmembra, ele não classifica. Mas quando você vai olhar a narrativa de Mateus, Mateus vai dizer que ele estava dizendo aos seus discípulos. Marcos faz um complemento e Marcos vai dizer que ele está afirmando, liberando estas palavras, não somente aos seus discípulos, mas também à multidão que o acompanhava. Logo, esta palavra liberada por Jesus tem dois públicos alvos: a multidão que o acompanhava e, de uma forma especial, os discípulos que ele estava treinando, mentoreando, formatando para dar continuidade ao seu ministério quando ele fosse assunto aos céus. Outro detalhe interessante que Mateus e Marcos não vão registrar, mas Lucas registra. Todos os três falam sobre a cruz, mas Lucas faz uma declaração e um registro a mais. Lucas diz que essa cruz tem que ser tomada dia a dia, e isto é importantíssimo para cada um de nós. E quando nós fazemos uma análise da objetividade de Jesus ao liberar estas palavras, Jesus está concedendo, infundindo, tanto no espírito, na alma e na consciência de todos os seus seguidores, e especialmente os seus discípulos, o modelo fidedigno da vida cristã. O que eu quero destacar e pontuar aos senhores e senhoras hoje é que Jesus não está falando somente à multidão. Jesus está falando especialmente aos seus discípulos. E estas palavras, Jesus está infundindo aos discípulos. Ele está fazendo uma aplicabilidade da mesma no solo do coração dos discípulos. Só que esses discípulos não são novatos. Esses discípulos são resultados de uma noite de oração de Jesus para depois escolhê-los. Esses discípulos já tinham passado um momento sentado aos pés de Jesus, recebendo o sermão da montanha. Esses discípulos já estavam acompanhando Jesus. Esses discípulos já estavam visualizando os milagres de Jesus. E segundo Mateus, segundo o próprio Lucas, esses discípulos já haviam feito uma declaração de fé quando Jesus perguntara aos mesmos o que o povo, a multidão, diziam acerca deles. E eles responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus vira para os mesmos e pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro levanta, inspirado pelo Espírito Divino, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles já tinham feito uma declaração de fé, mas Jesus percebe
que mesmo os discípulos o acompanhando e fazendo uma declaração de fé, não entendiam até então o modelo ideal da vida cristã. Jesus tem uma percepção que os discípulos ainda não tinham absorvido na essência o propósito de Cristo na vida deles. Porque Jesus havia percebido que os discípulos não estavam vivendo a essência real de uma vida cristã. Então Jesus, no seu ministério, para liberar uma palavra, para gerar uma metamorfose no interior dos seus discípulos, para que os discípulos, mesmo sendo discípulos deles, não viessem se perder no caminho. Infelizmente, mesmo recebendo esta palavra de Jesus, Pedro a si mesmo vai negá-lo. Judas vai traí-lo, porque conviveram o tempo todo com Jesus, mas não tiveram uma compreensão exata da realidade e do valor de Jesus para com eles. E é neste objetivo que Jesus vai liberar esta palavra. E eu quero pontuar isto aqui, porque a gente tem a tendência de aplicar estas palavras para aqueles que nunca conheceram Jesus. Jesus está aplicando para estes, mas não somente para estes, mas também, inclusive, para os seus discípulos. Então estas palavras não são somente para aqueles que ainda não conheceram Cristo, mas é especialmente para aqueles que estão caminhando com Cristo, ou achando que estão seguindo a Cristo, ou pensando que estão servindo a Jesus, mas estão equivocados no exercício, na prática da sua vida cristã. E hoje, à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos entender, segundo o coração e a mente do Cristo, o que é verdadeiramente segui-lo. E você vai ver que o verbo seguir é o último verbo que sai dos lábios de Jesus. Jesus, se fosse cada um de nós, viraria para a igreja, para os crentes ou para aqueles que o seguem e utilizava apenas este verbo: siga-me. Jesus não usa essa metodologia pedagógica. O verbo seguir é o último verbo, ou a última palavra que vai sair dos lábios de Jesus. A primeira palavra que vai sair dos lábios de Jesus é uma expressão ligada à condicionalidade. Jesus usa o ser. Todos estão ouvindo, ele diz assim: se alguém, veja que ele não impõe, ele condiciona, ele não obriga, ele respeita o livre-arbítrio. E ele diz assim: se alguém, e alguém está de uma forma generalizada, tanto a multidão quanto os seus discípulos a qual ele estava treinando, ele diz assim: se alguém. O que ele está dizendo? Eu não quero nenhum de vocês comigo por obrigação. Por obrigação vocês vivem outro reino.
O meu reino não é por obrigação. Comigo é por prazer. E quando Jesus diz, se alguém, Jesus está dizendo o seguinte: para vocês viverem comigo, existe um preço a ser pago. Existe uma condicionalidade. Vocês não são obrigados, mas no momento em que vocês decidirem a me acompanhar, vocês têm que pagar o preço da renúncia. Vocês vão ter que renunciar. Por isso que ele diz, se alguém. E o que ele está dizendo, se alguém? Ele está dizendo que a renúncia é regida pelo livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém a renunciar. Ele não força ninguém a renunciar. Ele diz, dentro de você há uma capacitação, há um DNA divino, e Deus dotou você de livre escolha. Você tem o direito de escolha, como você tem o direito de me rejeitar. Você não é obrigado a me escolher. Você tem o direito de me rejeitar, de não viver comigo, de não me acompanhar, de não me aceitar, de não aceitar os meus princípios, meus ensinos, meu estilo de vida. Mas desde o momento em que você aceita me acompanhar, não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é segundo o seu pensamento, não é segundo o seu ideal. Você vai ter que renunciar e se enquadrar no meu estilo de vida. Logo, eu não quero ninguém obrigado, porque meu estilo de vida é regido por liberdade, é regido por voluntariedade, é regido por prazer, porque eu não quero escravo. Escravo vocês vivem no outro reino. Eu quero pessoas livres que me sigam por amor, por liberdade. Logo, o Senhor Jesus está dizendo, nenhum de vocês estão sendo forçados a abrir mão da vida de vocês para me seguirem. Vocês têm que ser voluntários, porque eu não quero escravos. Eu quero discípulos que tenham o privilégio e o prazer de renunciar tudo na vida por amor a mim. E se você não me ama, não quero que você me siga por paixão, porque a paixão é leviana, a paixão é promíscua, a paixão é carnal. E se você recebeu uma oferta lá na frente, por você estar apaixonado por mim, você me troca por outro. Então eu não quero ninguém apaixonado por mim. Eu quero aquele que me ame, porque o amor é sacrificial, o amor é sofredor, o amor suporta tudo. Então eu não quero ninguém que diga, estou apaixonado, porque qualquer fogo ou vento apaga esse fogo de palha. Eu quero alguém que me ame, e você não é obrigado a me amar. Se alguém, continue com a sua Bíblia aberta. Aí Jesus, ele insere o verbo querer.
Esse verbo querer, na sua originalidade, traz a ideia de um propósito definido. O que ele está dizendo? O seguinte: ele está dizendo que uma renúncia para servi-lo requer um propósito no coração. O que significa isso? Ele diz assim: se alguém quer, ou seja, no teu coração tem que haver desejos, vontades, propósito, sede, fome por mim. Porque não adianta você vir com o corpo se o teu coração é de outro. Então, para você vir a mim, tem que começar no seu coração. Esse desejo tem que brotar no teu coração. Eu quero uma pessoa de propósito de coração. E não basta você fazer apenas um voto que vai renunciar tudo por mim, regido pela emoção. Porque a emoção passa. E eu não quero ninguém comigo emocionalmente. Eu quero que me acompanhe pela razão, convicto do que quer e convicto do que eu sou. Porque o seu voto emocional vive em desequilíbrio. Você na emoção, você vota a entregar a vida por mim, mas na primeira pressão que você sofrer, você me nega, você me trai, você vira as costas e você vai embora. Então eu não quero ninguém fazendo voto na emoção, eu quero alguém na razão, que pense e que tenha a convicção do que quer para a sua vida e do que eu represento para ela. Quando ele diz assim, se alguém quer, ele está dizendo, eu não quero que você venha a mim por pressão de terceiro. Não é pelo que o teu pai está forçando, a tua mãe está forçando, o teu cônjuge está forçando. Não, eu não quero ninguém forçado. Eu quero que você venha com os seus próprios pés. Eu quero que você venha com o seu próprio coração. Eu quero que haja propósito em você. Porque enquanto teu coração não estiver quebrantado, enquanto eu não estiver entronizado no teu coração, enquanto a minha presença não for real dentro de você, você estará dividido. E Jesus, quando diz isso, ele está falando aos seus discípulos, que é um protótipo da igreja. Ele está dizendo assim: o meu adversário aceita vocês divididos, o meu adversário aceita negociar vocês comigo, o meu adversário aceita a metade do coração de vocês ser dele e a metade do coração de vocês ser meu. Mas eu não aceito ninguém me seguindo dividido, porque eu não aceito negociar os meus seguidores e discípulos com o meu adversário. E eu não aceito a metade de vocês. Ou eu tenho vocês por completo, ou eu não tenho. Mas a metade de vocês eu não quero. Por isso eu não forço você, eu não obrigo você. É só se você quiser. É só se você quiser. Aleluia. Aí ele diz assim: se alguém querer ou quiser vir, ou seja, eu não vou buscar,
É você que tem que vir. É atitude, ação, decisão. E o verbo vir, na sua originalidade, significa deslocar de um lugar para o outro. Ou seja, para vocês virem a mim, para me seguir, vocês têm que sair do lugar que vocês estão. Não dá para viver em dois ambientes ao mesmo tempo. Entenderam o que Jesus está dizendo? Não dá para viver no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Você tem que se deslocar para vir até mim. É um verbo de ação. A decisão é sua. Aí ele diz assim, vir. Interessante que ele diz assim, não é adiante de mim, é após mim, que significa atrás. Ou seja, no meu reino não existe lugar na minha frente. Se você quer ser o primeiro, fique aonde está, porque no meu reino é atrás de mim. Eu sou o farol, eu sou o condutor, eu sou o referencial, eu sou o espelho, eu sou a estrela. Se vocês querem vir atrás de mim, não é obrigado, mas se quiser vir, é para andar atrás de mim. E o que ele está dizendo? E se decidir vir atrás de mim, não adianta cortar caminho, porque vão se perder. E não adianta passar à minha frente, que vão roubar a minha glória. Aí eu abato, e diabo já basta um. Então eu quero que você seja discípulo, porque diabo já existe. Então vem atrás de mim. Sabe o que ele está dizendo? Se você renunciar para seguir, se você pensa em status social, não venha me seguir, porque você perde tudo isso. Porque você, me seguindo, você não tem mais status na terra, você passa a ter status no céu. E ele te diz assim, se você vir após mim, ele está dizendo o seguinte, vir após mim, aceitou vir, tem um estilo de vida para você. E não é você que vai determinar esse estilo de vida. Também não é o ambiente que você veio que vai determinar o estilo de vida. Sou eu que determino o estilo de vida. E você vai ter que se enquadrar no meu estilo de vida, porque o mestre sou eu, e você é o discípulo. E no meu reino não tem dois senhores, só tem um Senhor. E todo aquele que tentar ser Senhor além de mim, eu abato, eu derrubo, porque no meu reino é para discípulos, para aqueles que desejam diariamente viver aprendendo de mim, crescendo comigo, sendo formatado por mim. E eu estou falando a discípulos, e a todos os discípulos que renunciam tudo, tem que ter a consciência que todas as áreas da sua vida tem que ser regida pelo estilo de vida do Cristo. E além disso,
Cristo não pode estar em segundo lugar em sua vida. Ele é prioridade. Quando nós, guarde isso, quando nós colocamos Cristo em segundo lugar, nós estamos quebrando um princípio e nós estamos cometendo um adultério. E eu vou respaldar o que eu estou falando biblicamente. Nós somos familiarizados com Tiago, capítulo 4, versículo 4, que começa dizendo: adúlteros, adúlteras, e nós subentendemos que aquilo ali é a quebra do 7º mandamento. Tiago não está se referindo à quebra do 7º mandamento, ele está se referindo à quebra do 1º mandamento. Está lá a prova lá, ó. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Ali não é a quebra do 7º mandamento, ali é a quebra do 1º mandamento. E o 1º mandamento diz: amar a Deus acima de todas as coisas. Quem não ama a Deus acima de todas as coisas, troca Ele pelo prazer do mundo. E Tiago chama isso de adultério, adúlteros, adúlteras. E ele disse: quer vir? Venha, mas é no meu estilo, é na minha vontade, é na minha ordem, é no meu desejo, é conforme eu determino. Oh, Shuramandarabagahabasho Mandorabandarabagai. Kamandorobogora Bagahabashamandorobogora Bandura Rabandarabagahabashamandarabagai. Mandorra Washwamandarabandarabagashamoduriabadorra Bandura Mandarabagai. Kamandua obegema tremba de roba amandaro amandobe ebe trema diga obega roba bendiga obediga amandoroba amandaraba. Aí depois que ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, aí olha o que ele vai acrescentar: negue-se a si mesmo. Veja que ele não disse assim: negue o mundo. Ele não disse assim: negue o álcool. Ele não disse assim: negue o fumo. Ele não disse: negue a prostituição. Ele disse: negue a si mesmo. Porque você pode negar o álcool, mas se você não negar a si mesmo, você vai ter impulso para o álcool. Você pode negar o mundo, mas se não negar a si mesmo, você vai ter desejo pelo mundo. Você pode dizer não à prostituição, mas se você não morrer em si mesmo, seus impulsos te levarão a lá. Então ele diz: você primeiro tem que negar a si mesmo. Ou seja, você tem que morrer para você. O reino de Deus não é reino de vivos, é reino de mortos. E o que eu estou dizendo não são palavras minhas, são palavras de Paulo, Gálatas 2:20. Não sou eu mais quem vivo, eu não vivo mais. Eu sou um defunto ambulante. Ah lá, por quê? Porque eu já estou crucificado com Cristo. Eu estou morto. E eu vou te mostrar algo muito rico. Já colocar esse versículo na tela. Veja ali, Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo. Só que interessante que Paulo não foi membro do colégio apostólico de Jesus. Paulo vai conhecer Jesus a caminho de Damasco, capítulo 9. Como é que ele disse: já estou crucificado, se o Calvário é antes dele? Se não tinha nenhum discípulo, os discípulos fugiram, só ficou João e as mulheres. Como é que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo? Porque Paulo entendeu isso, o negar a si mesmo. Sabe qual é a cena que Paulo constrói ali?
É como se ele estivesse indo no Gólgota, na cruz, e olhasse Jesus e vendo Jesus pendurado no Calvário. Aí ele virando para o soldado romano e diz assim: tire o prego da mão direita dele e crave a minha junto com a dele. Tire o prego da mão esquerda dele e crave a minha mão esquerda com ele. Tire o prego dos pés dele e crave os meus. Se você olhar para aquela linguagem, já estou crucificado com Cristo, é possível você ver Paulo e ver Cristo crucificado. É possível você ver Cristo e ver Paulo crucificado. Porque o negar a si mesmo é crucificar a nossa natureza. Só que Paulo vai dizer: não vivo mais eu, porque nós não passamos de mortos vivos. O mundo é de vivos mortos. Nós somos de mortos vivos. E a prova está ali. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo. Olha o milagre que está acontecendo ali, que ele vai para a cruz, ele diz: estou com Cristo. Mas ao mesmo tempo ele diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim é dentro de. A cena construída é, ele vai para a cruz com Cristo, morre, nega, aí o Cristo sai da cruz e vai para dentro dele. Aí Jesus vai dizer assim: ok, já negou a si mesmo? Negou, ok. Mas não pense que as coisas é fácil. Lucas dá esse acréscimo. Marcos e Mateus só diz assim: tome a sua cruz. Lucas vai mais além. Ele assim, dia a dia. Sabe o que significa isso? Que diariamente tem uma cruz para carregar. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe vida cristã sem cruz. Não existe cristão sem cruz. Diariamente tem uma cruz para carregar. Aleluia. E aqui vai uma resposta para você. Isso aqui é a essência do cristianismo. Esse é o modelo de Jesus. Não é o que você vê nas redes sociais. Esse é o modelo. Porque nas redes sociais querem o trono do Cristo, mas não querem a cruz. E quando ele diz, me seguiu, não tem trono agora. Agora tem a cruz. O trono é depois que você for aprovado carregando a cruz. Isso fala de serviço vicário. Entende agora, quando você trabalha e você diz, ninguém me vê, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, é porque você está carregando uma cruz. É o serviço vicário. Entende agora, eu sou fiel, mas recebi um diagnóstico de uma enfermidade incurável. É a cruz de cada dia. Entende agora, mesmo no arraial dos santos, você sofre uma injustiça. É a cruz de cada dia. Entende agora que alguém se reúne para te matar. É porque você carrega uma cruz. Porque se você fosse adúltero, se você fosse promíscuo, se você fosse leviano, se você fosse corrupto, se você fosse um profano, ninguém mexeria contigo. Mas porque você carrega uma cruz.
E a cruz, ele diz, cada um tome. Ou seja, seu cônjuge não pode ajudar você a carregar a cruz. É cada uma com a sua. E carregar a cruz de Cristo, ela não é de pluma, ela não é de confete. Ela abre ferida, ela gera dor, que passamos calada da madrugada sem palavra para dizer, só derramando lágrima misturado no suor e gemendo. Esse gemido reflete, está pesada, eu não aguento mais. Mas aquele que nos pôs para carregar a cruz, ele diz, não temas, eu já enviei o Consolador, e ele vai passar o bálsamo em todas as suas feridas, e você não abandonará a cruz no meio do caminho. Com quem diz, dê mais um passo, tire força da fraqueza, não olhe atrás, não desista. Você vai precisar dessa cruz. Entende agora porque você passa por circunstância e você faz uma metodologia comparativa e diz, ele não passa, ela não passa, sou eu. Onde está a diferença? Na cruz. Por que ele está sorrindo, ela está sorrindo enquanto eu estou chorando? A diferença está na cruz. Paulo diz que nós somos como ovelha levada ao matadouro todo dia. Vai ter momento na vida que você vai ter vontade de abandoná-la, de largá-la, porque o teu sangue vai jorrar, porque a cruz de Cristo abre feridas. Mas deixa eu lhe dizer, quando ele mandou tomar a cruz, ele diz, a sua cruz, cada cruz tem a medida dos nossos ombros e da nossa estrutura. Ele não dá uma cruz que nós não possamos suportar. Ele conhece a nossa estrutura. Ele diz, essa você aguenta, mesmo que você diz que não aguenta. Ele diz, você vai chegar ao fim com ela, mesmo que você diz, vou parar no meio do caminho. Ele sabe, ele vai chegar. E vai chegar um momento que você vai perceber ela escapulir dos seus ombros. Não se escandalize, porque isso não é sinônimo de pecado. Porque até ele mesmo, todos dizem que Jesus levou a sua cruz até o fim. Jesus, à luz da Bíblia, narra os evangelistas, ele não levou a cruz até o fim. Num momento veio um sirineu, pegaram um sirineu e disse, leva por ele. E ele foi na frente, o sirineu atrás, ele na frente, o sirineu atrás. Sabe quem representa o sirineu? É o Espírito Santo. E eu estou hoje aqui debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue de Cristo, envolvido pela unção divina, para dizer, você não vai abandonar a cruz no meio do caminho. Você vai chegar no lugar que Deus estabeleceu para o teu propósito, porque tem um sirineu divino sussurrando no pé do teu ouvido, dizendo, meu filho, minha filha, não temas, eu estou contigo. Eu sei que está doendo, eu passo o bálsamo. Eu sei que você está cansado, eu renovo as suas forças. Eu sei que você não aguenta mais, então vai de joelho. Se não aguenta ir de joelho, se jogue no chão e como um réptil vai se rastejando. Mas vá, mas vá, mas vá.
Aí depois que ele disse tudo isso, ele falou: vocês aceitam? Aceitam. Agora pode me seguir. Siga-me. Sabe o que é seguir? É pisar onde eu piso, sem tirar os olhos de mim. É me imitar. É a minha presença guiar vocês. É vocês estarem familiarizados comigo. É a minha identidade estar em vocês. Porque eu não quero que vocês sejam meus discípulos apenas. Eu quero que vocês sejam cristãos. E em Atos 11:26, pela primeira vez, os discípulos deixam de ser chamados discípulos para ser chamados cristãos. E você sabe, num conceito bem simplório, o que é cristão? Cristão, num conceito bem simplório, pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Aquele que reproduz Cristo. Com quem você se parece? Qual é a imagem que você expressa? Qual é o seu estilo de vida? Você é um pequeno Cristo. Seguir a Cristo e se tornar um pequeno Cristo. Isto não é religiosidade, isto é cristianismo. Isso não é vida de igreja pós-moderna, isso é cristianismo. A igreja hoje está cheia de gente, mas escassa de cristãos. Tem crentes, mas escassa de cristãos. Aquele que reproduz Cristo. Se Cristo fisicamente estivesse hoje aqui, fisicamente, qual seria a reação dele neste culto? Mas eu vou dizer que ele está presente. E a minha afirmação que ele está presente não é uma propaganda enganosa para te iludir. Ele está presente quando ele não está. Eu estou afirmando que ele está presente porque eu olho para cada um de vocês, eu vejo um pequeno Cristo. Reprodutores de Cristo. Reprodutores de Cristo. E se ele estivesse fisicamente aqui, sabe qual seria a atitude dele? A mesma quando pegou os pãezinhos e os peixinhos, ele levantaria a mão para o céu e dizia assim: Pai, graças te dou. Entende agora porque crente consegue ficar 2 horas, 3 horas dentro de 4 paredes sem dizer um amém? Porque eles não reproduzem Cristo. Porque Cristo não conseguia estar diante da presença do Pai sem dizer: graças te dou. Graças te dou. E eu não vou mandar você dar glória a Deus, eu não vou mandar você levantar a mão, eu não vou mandar você dizer aleluia, porque se você é um reprodutor de Cristo, você não pode fazer nada por obrigação e nem pode aceitar ser massa de manobra, ser manipulado por animadores de auditório, porque reprodutores de Cristo adora com prazer, serve com prazer, faz com prazer, exalta com prazer, glorifica com prazer, porque o seu amor é Cristo, o seu amor é Cristo, o seu amor é Cristo. Olhe para mim aqui. Eu estou exatamente há uns 50 minutos ministrando a voz, há 1 hora, sem mandar vocês levantarem as mãos, sem mandar vocês dizer glória a Deus ou aleluia, sem mandar olhar para o lado, só liberando a palavra. Então olhe para mim. Se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios, e a palavra dele na minha boca é a verdade,
em alguns segundos, esse Cristo que eu estou falando dele, dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito, se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Ele está usando meus lábios, e a palavra dEle na minha boca é a verdade, em alguns segundos Ele vai dar um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito, se Deus é vivo, e se Ele habita nesta casa, se Ele está usando meus lábios, e a palavra dEle na minha boca é a verdade, em alguns segundos Ele dará um sinal visível da sua gloriosa presença neste lugar. Aguarde e veja o que Ele vai fazer no meio de vós. No be how we kai we shaman do be how we get how we mai de get how we shamba de get do be how we trying de get how we trying de get how we night de get how we chaman de get how we be train de get do be how we tremble how we home dig how we get chaman do how we die de get perform de get how we chaman de do how we be tembe de get how we come on do how we be chaman de do how we be chaman de get how we die do be to get how we try, let me always try to get, no we how we try, let me always try, no we try, get power, the right.